Shabbat Shalom, queridos, boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja no teu coração, esteja na tua casa, esteja na tua vida nessa noite. Que bom que nós estamos mais uma vez unidos em espírito, juntos para adorar ao Senhor, para louvar a Deus nessa noite. Nosso coração está alegre porque Deus é bom, porque a bondade do Senhor dura para sempre, porque a misericórdia de Deus, ela se renova todos os dias para a nossa vida. Nós até podemos estar passando momentos complicados, momentos difíceis, mas eu creio numa coisa: Deus tem cuidado de cada um de nós, Deus tem cuidado de você, Deus está abençoando nossa vida. Sejam bem-vindos a esse culto, tá bom? Eu tenho falado, nós não temos feito o culto de Shabat, o culto de sexta-feira, nós não temos feito na igreja, nós estamos fazendo uma live, né? Transmitindo esse culto aqui, da minha casa mesmo, e o nosso culto de domingo, sim, nós transmitimos direto da igreja às 9h30 da manhã. Sejam bem-vindos a esse culto, amém? Que nós possamos hoje fazer o melhor, nas nossas casas, celebrando ao Senhor, porque Jesus disse que o Pai busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quando Jesus disse isso, ele conversando com a mulher samaritana, ele falou para ela: olha, não será nem em Jerusalém e nem aqui em Samaria que vocês vão adorar a Deus. Por que Jesus falou isso? Jesus já sabia que Jerusalém seria totalmente destruída anos mais tarde, 40 anos mais tarde, como foi destruído. Todos os judeus foram dispersos, inclusive os moradores de Samaria, né, todos esparramados pelo mundo todo. Então Jesus, quando ele falou para ela: não será mais nem em Jerusalém, nem aqui que vocês vão adorar a Deus, o Pai está buscando verdadeiros adoradores, sabe? Deus está buscando verdadeiros adoradores que adorem Ele, não somente dentro de um templo, não somente dentro de uma igreja, mas nas nossas casas, ou talvez até no teu serviço. Talvez você esteja trabalhando, assistindo esse culto, se você tem condição de fazer isso, no serviço, né? Não sei, mas você pode adorar ao Senhor aonde você está. Eu quero convidar você para fechar os seus olhos um pouquinho. Vamos orar a Deus dando início a esse culto, e nós vamos adorar a Deus de coração. Feche os teus olhos. Pai querido, eu quero te agradecer por essa noite, por mais um Shabat, por mais uma noite em que vamos estudar a Tua Palavra, mais uma noite em que nós sabemos que estamos orando aqui nas nossas casas, vamos adorar nas nossas casas, mas eu sei que o nosso louvor chega até os céus, até o trono de glória, até a presença do Senhor. Recebe, Senhor, por mais simples e humilde que a nossa adoração seja, que a nossa oração seja, recebe e nos abençoa. Nos abençoe nessa noite. Seja bem-vindo ao nosso meio. Baruch Rabá, seja bem-vindo, Senhor. Que o Senhor se alegre conosco. Ouça as nossas orações, nos abençoe em tudo. Em nome de Jesus, fica conosco e que o Senhor seja adorado para sempre. Amém e amém. Eu vou passar o ministério de louvor, tá bom? Vamos adorar ao Senhor e daqui a pouquinho eu estou de volta para trazer a palavra de Deus, e depois nós vamos orar também. Deus te abençoe, queridos. Aleluia. Glória a Deus. Shalom, Shabbat Shalom, boa noite. Amém? Vamos adorar o Senhor? Abre seu coração nessa noite. Deixa o Espírito Santo te envolver, né? Tem uma canção que faz tempo que eu não canto ela, a gente costumava cantar em vigílias, né? E está retratado essa canção em Atos dos Apóstolos, uma promessa que Deus deixou para nós, que o Espírito Santo deixou para nós, amém? Então vamos nos envolver, vamos nos envolver na presença dEle, em nome de Jesus. Deixa Ele tocar teu coração, aleluia. Glória a Deus. Se você sabe, adora Ele, amém? Levanta o clamor a Ele, glória a Deus.
descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. A tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. E chorarás e saltarás de alegria. Aleluia. Vem, Espírito Santo, me guiar. Vem, Espírito Santo, restaurar. Vem, Espírito Santo, visitar. Vem, Espírito Santo, batizar. Oh, vem, Espírito Santo, com teu poder. Vento do Espírito, vento do Espírito, sopra neste lugar e enche os nossos corações. Vento do Espírito, vento do Espírito, vento do Espírito, sopra neste lugar e enche os nossos corações. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. E chorarás e saltarás de alegria. Vem, Espírito Santo, me guiar. Vem, Espírito Santo, restaurar. Aleluia. Vem, Espírito Santo, visitar. Vem, Espírito Santo, batizar. Vem, Espírito Santo, vem. Vem, Espírito Santo, me guiar. Aleluia. Vem, Espírito Santo, restaurar. Vem,
Espírito Santo visitar. Vem Espírito Santo batizar. Ele vem, oh vem, oh vem, Espírito Santo, com teu amor, com teu amor, com teu amor. Do Espírito sopra neste lugar e enche os nossos corações. Vento do Espírito, vento do Espírito, vento do Espírito sopra neste lugar e encha os nossos corações. Aleluia. Espírito Santo, vem, nos envolva nessa noite, ó Pai, com tua glória, ó Deus, com teu poder, ó Pai, com tua majestade. Amém. Amém. Ele está presente aqui, está presente na sua casa. Ele é fiel, Ele é único e verdadeiro. Amém. Abre o seu coração, deixa Ele se envolver, deixa Ele envolver nessa noite. Aleluia. E me dizer que estou
vai me abalar. Tuas promessas vão me sustentar. Eu estou seguro, eu estou seguro. O impossível eu não temo mais. Em tua presença eu encontro paz. Eu estou seguro, eu estou, eu sei que nada vai me abalar. Tuas promessas vão me sustentar. Eu estou seguro, eu estou seguro. Eu descanso em teus braços. O teu amor não vai falhar. A minha vida eu entrego. O teu amor não vai falhar. O impossível eu não temo mais. Em tua presença eu encontro paz. Eu estou seguro, eu estou seguro. Eu sei que nada vai me abalar. Tuas promessas vão me sustentar. Eu estou seguro, eu estou seguro. O impossível eu não temo mais. Em tua presença eu encontro paz. Eu estou seguro, eu estou seguro. Eu sei que nada vai me abalar. Tuas promessas vão me sustentar. Eu estou seguro, eu estou seguro. Eu descanso, Sim, Deus. em teus braços. O teu amor não vai falhar. A minha vida eu entrego. O teu amor não vai falhar. Aleluia, Jesus. Eu te agradeço, ó Pai. Nós confiamos em Ti, nós cremos em Tuas promessas, que nunca vai falhar, ó Pai, e vão se cumprir em nossas vidas, amém? Você crê? Você acredita nisso, amém? Glória a Deus. Receba agora o apóstolo, né, nessa sexta-feira, nesse Shabat, e deixe a presença do Altíssimo te envolver através da palavra, através, né, do Espírito Santo, em nome de Jesus. Deus abençoe. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe o Ministério de Louvor. Tão bom nós podermos adorar ao Senhor, e é tão bom, né, nós termos vocês aí apoiando, dando força, dando apoio para a gente nas coisas que nós fazemos. Que bom. Deus abençoe vocês. Deus abençoe também você que está acompanhando, participando deste culto. Eu não quero que você apenas assista, mas que você participe deste culto. Amém? Participe. Dê o seu louvor, dê a sua oração, ore conosco, tá bom? Se você quiser, anote aí a mensagem, ouça a mensagem mais de uma vez. Nós deixamos essa mensagem, aliás, os nossos vídeos, eles permanecem gravados aqui no Facebook, e agora nós estamos postando também no YouTube, tá bom? Depois eu deixo o link aí para você. Você pode assistir, compartilhe, tá bom? Compartilhe lá no YouTube, vai lá, se inscreva, ative o sininho para você receber notificações toda vez que nós postarmos algo novo. Ouça as mensagens, compartilhe com outras pessoas. É uma forma de levarmos a palavra de Deus ao coração de muitas pessoas. Bom, eu quero compartilhar com você hoje, eu vou abrir a minha Bíblia aqui, tá bom?
no livro de Deuteronômio, capítulo 25. Deuteronômio 25. Deuteronômio 25, versículos 13, 14 e 15. É a porção de estudos dessa semana, porção conhecida como Kitetse, ao saírem, ao vocês saírem, foi algo que Deus falou para o povo de Israel. E eu quero compartilhar algumas coisinhas aqui. Esse texto, essa porção, ela é muito grande. Ela tem, na verdade, Moisés, aliás, todo o livro, né, de Deuteronômio, Moisés, ele faz a repetição das leis. Antes dele morrer, no final da sua caminhada, no final da sua jornada, e antes do povo de Israel entrar na terra prometida, sob o comando de Josué, Moisés, ele reúne o povo e ele repete todas as leis. Ele repete tudo. Ele passa novamente todas as orientações que o povo deveria seguir, porque era importante para o povo não se desviar da palavra de Deus, não se desviar dos princípios que Deus tinha estabelecido, porque assim o povo seria abençoado na terra. Então, queridos, eu quero que você entenda o seguinte, que aquilo que nós temos revelados na palavra de Deus, revelados na Torá, revelados em tudo, em toda a Bíblia, em tudo aquilo que você chama de Antigo Testamento e Novo Testamento, são parâmetros, são diretrizes, são orientações, são leis, são regras, que Deus nos deixou para quê? Para que nós sejamos abençoados aqui na terra, para que nós possamos ter vida longa, próspera. E muitas vezes nós falamos, queremos ser abençoados por Deus, mas nós andamos fora de todo o projeto que Deus estabeleceu. Quando nós andamos fora dos projetos estabelecidos por Deus, dos propósitos de Deus, fatalmente nós vamos ter problemas ao invés de bênçãos, tá bom? Então eu quero compartilhar com você. Na semana passada, na Paraxá, né, na porção da semana passada, eu tive um problema, nós tivemos um problema na transmissão de sexta-feira, e eu acabei pregando toda a porção no domingo. Se você não assistiu, tem aí no Facebook e também no YouTube o nosso culto, a transmissão do nosso culto. Entra lá e assiste, participa, assista o culto. E ouça toda a mensagem, porque a mensagem é tremendamente importante. Ouça, são diretrizes que Deus nos dá para quê? Para que nós vivamos em justiça. E esta paraxá, essa porção, ela não foge à regra, ela continua, Moisés continua dando diretrizes, dando as orientações que Deus passou, ele está revendo as leis que Deus já tinha dado, ok? Para quê? Para que o povo vivesse em justiça, para que o povo pudesse viver praticando coisas justas. E como eu já falei, vou tornar a repetir, isso não é só para o povo de Israel. É um engano de quem acha, Deus falou isso aqui para o povo de Israel. É a mesma coisa que fala, eu sirvo a Deus, mas nada disso serve para mim. Não é assim, não. Todas as leis, regras, princípios, ordenanças, tudo que foi estabelecido por Deus, foi para o povo de Israel e é para toda a humanidade. É lógico, é claro, que tem leis que foram estabelecidas naquela época que hoje não se aplica, aliás, não se aplica nem ao povo de Israel, tem certas coisas que não se aplicam, né? Tanto é que os próprios rabinos fizeram adaptações em algumas coisas, os apóstolos também, né? Mas o princípio, entenda isso, o princípio contido em cada uma das ordens, em cada uma das ordenanças, ele é válido, ele não passou, a palavra de Deus não passa. Jesus deixou bem claro isso, que nenhuma das leis passaria o céu e a terra, mas a palavra de Deus não passaria. Então eu quero compartilhar algumas coisinhas, por quê? Porque não dá, seria muito bom se nós, aliás, eu até incentivo você, que estude cada uma
das ordenanças de Deus. Se nós pegarmos, eu estava refletindo hoje, se nós formos estudar aqui, lei por lei, regra por regra, queridos, com detalhes, com aprofundamento, em toda a Bíblia, nós vamos levar anos estudando uma a uma, sem repetir. Isso para entender profundamente o que realmente Deus nos ensina, dando um padrão de vida para que eu e você sejamos abençoados. Ok? Então entenda isso. Numa das porções, Deus deixa claro o seguinte: se você ouvir essas ordenanças e você praticar, colocar em prática, vocês serão abençoados na terra que eu estou te dando. Então, se vocês ouvirem e colocarem em prática, mas se vocês não colocarem em prática, então a bênção não vem. E é por isso que muitas vezes nós não somos abençoados. Alguém fala: eu vou na igreja, eu sou da igreja há muitos anos, eu participo, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu canto, eu sou isso, eu sou aquilo, e a minha vida não vai, minha vida não prospera, eu não sou abençoado. Mas por que não é abençoado? Porque talvez alguma coisa esteja falhando, porque talvez não esteja colocando em prática tudo aquilo que precisa ser colocado. Então, esse mês que nós estamos vivendo, que é um mês de preparação para as festas bíblicas, né? É um mês de preparação. Festas bíblicas começam aí no dia 18 de setembro. Então, até 18 de setembro, é um tempo de reflexão, de mudança de mentalidade, um mês de misericórdia de Deus, um mês de reconciliação com Deus, um mês de pedido de perdão, um mês de retorno, de techuvá, de arrependimento e de volta para a presença de Deus. Então é importante nós revermos essas coisas aqui e voltarmos o nosso coração. Se em alguma coisa nós estamos vivendo fora dos padrões que Deus quer, fale com Deus e fale: Senhor, eu quero voltar à tua presença, me aceita, a misericórdia de Deus está aberta para mim, para você, a graça de Deus, ela nos alcança, Deus nos perdoa e nos recebe de volta através de Jesus, através de Yeshua. Então vamos lá, eu quero ler com você Deuteronômio, capítulo 25, versículo 13 ao 15, diz assim: não tenham em sua bolsa 2 conjuntos de pesos, ou seja, não tenham na bolsa de vocês 2 pesos com pesos diferentes, um maior e outro menor, um mais pesado e um mais leve. Você já vai entender isso, um pesado e o outro leve. Não tenham na casa de vocês, em algumas versões está escrito éfas diferentes, mas significa o quê? Medidas, né? Não tenham na casa de vocês 2 conjuntos de medidas diferentes. Sabe quando alguém fala 2 pesos e 2 medidas? Isso daí é um ditado judaico, tá bom? 2 pesos e 2 medidas, pesos diferentes e medidas diferentes. Então Deus está falando: não tenham na casa de vocês, ou na bolsa de vocês, 2 conjuntos de pesos, um pesado e outro leve. Não tenham na casa de vocês 2 conjuntos de medidas, um grande e outro pequeno. Tenham pesos corretos e justos, e medidas corretas e justas, para prolongar os seus dias na terra que o Senhor, seu Deus, dá a vocês. Então entenda que esse texto, Deus está falando o seguinte: olha, eu quero que vocês sejam justos em tudo que vocês pesarem e justos em tudo que vocês medirem. Se nós formos olhar para esse texto de forma literal, você vai falar: eu não trabalho vendendo nada numa mercearia, eu não trabalho vendendo nada no mercado que eu precise pesar, então eu não vou ter pesos na minha casa. Aliás, ninguém tem peso na sua casa, né? Você vai falar: eu não trabalho aí com arquitetura, eu não vou medir um terreno enfim, eu não vou fazer uma medida diferente. Mas isso se nós olharmos para a palavra de forma literal. Mas vamos buscar a essência, ok? A essência. Vamos buscar o princípio espiritual que está nisso. E o princípio espiritual, ele quer dizer o quê? Eu tenho que ser justo
nas coisas que eu peso. Eu não posso ter dois pesos. Eu não posso ter duas medidas. Eu não posso agir com uma pessoa de um jeito e com outra pessoa de outra forma. Eu não posso, como eu falei na paraxá passada, no estudo passado, eu não posso fazer distinção de pessoas. Queridos, a primeira coisa que eu quero compartilhar com você, eu anotei algumas coisas aqui, para que eu não esqueça, né? É muito importante isso. Então eu anotei aqui algumas coisas. A primeira coisa, tá bom? Quero repetir que Deus quer que nós vivamos em justiça, isso é para todo mundo, praticar a justiça, fazer o que é justo. A primeira coisa que nós vemos nos nossos dias hoje, e eu vou falar para você algumas coisas que estão acontecendo hoje, e eu vou falar baseado na Bíblia. Eu vou pegar versículos da Bíblia para você ver que coisas que estavam acontecendo lá no passado estão acontecendo hoje, a mesma coisa. Então eu vou te dar alguns exemplos e você acompanha comigo, analisa comigo para ver se não é realmente o que acontece hoje. E analisa para ver se é justo ou se é injusto. Deus não quer que pratiquemos injustiças. E hoje nós estamos vivendo dias de injustiças. Olha só, primeiro texto, Levíticos, capítulo 19, versículo 15. Levíticos 19, 15, diz assim: não cometerás injustiças no julgamento. Ou seja, você não vai fazer um julgamento injusto, você tem que ser justo. Não farás acepção de pessoas com relação ao pobre, nem deixarás de levar por preferência por aquele que tem poder. Ou seja, eu faço acepção, não, esse cara é pobre, eu não vou ganhar nada com isso, né? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou dar preferência para aquele ali, que aqui, com aquela pessoa eu posso ganhar, eu posso levar vantagem. Comigo aconteceu um negócio interessante esses dias, eu precisei comprar algo para a igreja, numa loja, e alguém me atendeu, e fiz todo o orçamento, não comprei naquele momento, tive que retornar para comprar no outro dia, porque a igreja está precisando fazer algo lá, e eu comprei. No outro dia que eu fui, a pessoa não estava naquele momento. Então, quando eu falei com um funcionário, ele falou assim: fulano de tal que te atendeu, ele não está aqui. Fala lá com o gerente abre aí, só o gerente vai poder fazer isso. Na verdade, ele falou isso porque ele não ia ganhar nada se ele fizesse a venda. Né? Eu me dirigi até onde estava o gerente, e um outro funcionário me abordou e falou: o que o senhor precisa? Eu falei: olha, eu preciso que alguém resolva isso para mim, porque o funcionário não está. Não, fica tranquilo, pode deixar que eu vejo para o senhor. E a pessoa, sem ganhar nada, foi lá, abriu o sistema, atendeu gentilmente. Ou seja, faz uma acepção de pessoa, eu não vou ganhar nada, então eu também não vou fazer nada. Né? Então são coisas assim que a palavra de Deus nos diz, nós estamos vivendo isso. Alguém valoriza aquele que tem poder porque ele vai ganhar alguma coisa em troca. E com isso não faz justiça ao justo, ou ao pobre, ou ao necessitado, porque ele não vai levar vantagem nenhuma nisso. São coisas que estão acontecendo hoje. O texto continua dizendo: segundo a justiça, segundo o que é justo, segundo a justiça de Deus, você vai julgar o teu próximo, ou seja, você vai fazer aquilo que é justo para o teu próximo. Um outro versículo está em Êxodo 23, 7, diz assim: olha, da falsa acusação te afastarás. Olha, não dê ouvidos para a acusação falsa, cai fora disso, cai fora de acusações que possam ter um princípio de falsidade. Não matarás o inocente e o justo, e não justificarás o culpado. Está acontecendo isso hoje. Quem é culpado acaba sendo inocentado, passa por justo. E quem não tem culpa acaba passando por culpado. Fala para mim se isso não é o que está acontecendo. Quando você liga a televisão para ver um telejornal aí, ou você lê uma notícia, você fala: meu Deus, que coisa terrível isso está acontecendo hoje. A Bíblia está mostrando o que ia acontecer, e Deus estava falando: olha, não faça. Quando ele diz,
não matarás o inocente e o justo, ou seja, não tenha por culpado quem é inocente, e não tenha por inocente quem é o culpado. Deus estava falando sobre isso que nós estamos vivendo hoje. Em Abacuque 1:3, olha o que o profeta Abacuque, ele disse que ele estava vendo, tá bom? Aliás, versículo 3, versículo 4, Abacuque diz assim, olha, por que me fazes contemplar a injustiça, de observar com clareza toda a maldade que campeia nessa terra? Ele estava falando, eu estou vendo injustiça, eu estou observando com clareza toda a maldade que existe na terra. Destruição e violência estão diante de mim. Fala para mim se isso não está acontecendo hoje. Também há todo tipo de contendas, de discórdias, de litígio, aliás, e o litígio é comum. E ele continua ainda dizendo que, por esse motivo, a lei e o direito se enfraquecem e a justiça nunca prevalece. Quando se favorece o culpado, olha só, o cara vai lá, ele é réu, confesso, matou, estuprou, praticou algo terrível, alguém fala, ele é acusado. Por mais que ele fale, eu fiz, por mais que ele confesse, ele é preso daqui a alguns dias porque ele confessou, ou porque ele não foi preso no ato, ele foi preso depois, por alguma razão, daqui a pouco vai responder em liberdade. O cara está preso, condenado. Quantos bandidos presos, condenados, foram colocados na rua? Ah, porque corre o risco de pegar Covid. Corre o risco de pegar Covid. E colocaram na rua. Condenados. E alguns, inclusive, sumiram. E alguns praticaram crimes enquanto estavam na rua. Então, veja bem, quando o direito e a lei se enfraquece, ela não é cumprida como ela precisa ser cumprida, a justiça nunca prevalece. E Deus quer que nós sejamos justos, que nós cumpramos a lei. E eu sempre falo uma coisa, queridos, o mundo ele é reflexo da igreja. Como a igreja falou, essas coisas já passaram, eu não tenho que ficar preocupado em cumprir a lei de Deus, o que acontece? Nós deixamos e passamos batido por muitas coisinhas, tá bom? E aí nós vemos o mundo fazendo a mesma coisa, porque o mundo acaba sendo reflexo da igreja. Se a igreja, ela cumprir a palavra de Deus, ela buscar a justiça, ela buscar a verdade, ela vai influenciar o mundo. No reino espiritual, isso tem um impacto muito grande, para fazer com que o mundo mude as suas atitudes. Não adianta o mundo, a igreja, falar, olha, nós somos servos de Deus e praticar o que é errado, e depois querer cobrar aqueles que praticam a corrupção. Então a igreja, ela tem que ser os primeiros a praticar a justiça e ser contra o que é injustiça, porque Deus não aceita, tá bom? Abacuque continua dizendo, os ímpios prejudicam e extorquem os justos, e assim a justiça é pervertida. Em Êxodo 23:1, eu vou tentar correr para não ficar muito prolongado, Deus fala assim, não espalharás notícias falsas, olha os fake news aí, fala para mim se não está acontecendo hoje, nem darás a mão ao ímpio para seres testemunhas da injustiça. Não espalhem notícias falsas. E a pessoa vai lá e espalha tudo quanto é notícia, ela nem sabe se é verdadeiro. E depois, quando descobre que é fake news, eu não sabia, eu não tenho culpa. Tem culpa sim, tá bom? Tem culpa. Esparramou uma notícia, hoje a lei, inclusive, entende que pelo fato da pessoa compartilhar, ela é conivente, ela é responsável por aquilo que ela compartilhou. Se ela compartilhar algo errado, ela entra também na lei de Deus, que Deus fala assim, não espalhem notícias falsas. Espalhou? É pecado, tá bom? 1 Coríntios 6, versículo 8, aliás, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 8, o apóstolo Paulo diz assim, entretanto,
vocês mesmos praticam a injustiça e cometem fraudes, e tudo isso contra os seus próprios irmãos. Queridos, isso é muito pesado, e eu quero que você entenda que tudo isso que a Bíblia estava falando está acontecendo hoje. Faz uma análise aí e fale para mim se eu estou errado nisso. Tudo isso está acontecendo e nós estamos vendo. Bom, segunda coisa, a injustiça desagrada a Deus. Deus não se agrada com a injustiça, Deus se agrada em que pratiquemos o que é justo. Eu tenho 2 versículos, aliás, 3 versículos que eu quero compartilhar com você. Primeiro, Romanos 1,18, diz assim: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça humana. Olha só, a ira de Deus é revelada dos céus contra a impiedade e a injustiça que os homens praticam, que pervertem a verdade pela injustiça. O homem deixa de praticar a verdade, deixa de praticar o que é justo e pratica o que é injustiça, e isso traz a ira de Deus. Mais cedo ou mais tarde, Deus dá o pagamento por isso. Por quê? Porque a injustiça desagrada a Deus. Um segundo versículo que fala sobre isso, 1 João capítulo 5, versículo 17, apenas a primeira parte do versículo. João escreveu: toda injustiça é pecado. Toda injustiça é pecado. Fez algo, é injusto, por menor que seja, é pecado. Colossenses 3,25 diz assim, apóstolo Paulo falando: pois quem agir dessa forma injusta receberá o devido pagamento da injustiça cometida, e nisso não há exceção para pessoa alguma. Queridos, por que Deus nos dá esses alertas? Porque Ele não gosta de injustiça, Ele quer que eu e você façamos algumas coisas. Terceira coisa, Deus deseja que nós pratiquemos a justiça, anota aí, pratiquemos a justiça, proclamemos a justiça na terra e clamemos pela justiça dos céus. Clamemos pelo reino da justiça. Então eu vou falar um pouquinho sobre essas coisas na Bíblia. Primeiro, lembrando o versículo que eu li agora há pouco. Deus quer que nós pratiquemos a justiça. Por isso ele falou, deu todas essas ordenanças e regras, como eu preguei no domingo passado, volto a falar, ouça a mensagem, tá? De domingo passado, do culto de domingo, que fala sobre praticar a justiça. E olha agora, Deus está falando, seja justo em tudo, não tenha 2 medidas, não tenha 2 pesos, não tenha 2 pesos e 2 medidas. Você pesa para um de um jeito, para outro de outro, mede a situação para um de um jeito, para outro de outro. Deus não quer. Eu tenho que lembrar aqui que o versículo lá de Deuteronômio 16:20, que nós lemos na semana passada, que diz assim: a justiça, somente a justiça, vocês seguirão, para que tudo vá bem para vocês, para que vocês prosperem e tenham vida longa na terra que Deus vai te dar. A justiça, somente a justiça, vocês seguirão. Numa outra versão diz assim: a justiça e somente a justiça, vocês perseguirão. Persigam a justiça. E aí eu me lembro do versículo que eu também falei, quando Jesus diz assim: busquem primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Busquem a justiça do reino dos céus. O que Jesus estava falando? Aconteceu uma injustiça, então vamos esperar que Deus entre com a justiça? Não, não é isso. Jesus está falando, busque a justiça do reino. Ou seja, olhe para todos os princípios de justiça que o Pai determinou que fosse cumprido. Busque a justiça do reino de Deus. Qual é a justiça do reino de Deus? Está todinha revelada na palavra dele, está todinha revelada em todos os mandamentos, em toda a Torá,
Em toda a lei está revelado, Deus falando, faça isso, não faça aquilo, haja assim, não haja assim. E Deus fala uma série de coisas, queridos, uma série de coisas. Deus dá princípios para tudo, não tem nada que a palavra de Deus não nos revele. Quando Jesus fala, busquem primeiro o reino dos céus, o reino de Deus, e a justiça do reino de Deus, ou seja, cumpram a justiça, persigam a justiça, pratiquem o que é justo, e tudo que vocês precisam, Deus vai te dar. Deus sabe, mas o que acontece? Deus vai te dar porque vocês estão cumprindo, vocês vão ser abençoados por causa disso. E então veja bem, Deus quer que nós pratiquemos. Deus também quer que nós clamemos pela justiça. Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. Quando ele ensinou isso, ele falou assim, olha, venha o teu reino, venha, que o teu reino, o reino do céu, seja estabelecido aqui, e o reino de Deus é justo. O reino, uma vez Jesus falou assim uma outra coisa, ele disse assim, ó, bem-aventurados todos aqueles que têm fome e sede de justiça. Você que tem fome, você que tem sede de justiça, vocês vão ser abençoados, vocês serão felizes, porque vocês serão fartos. Jesus prometeu que, num determinado momento, quando o reino de Deus for implantado aqui na terra, e Jesus, o Yeshua, o Messias, ele vai governar, ele vai reinar nesse reino. A justiça de Deus será implantada e nós seremos fartos. Então ele fala assim, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Ele está dizendo o quê? Clamem para que o reino de Deus seja estabelecido. Clame para que esse reino de justiça seja implantado na terra, e a vontade de Deus, ou seja, a vontade pela justiça de Deus, seja feita aqui na terra, como ela é feita no céu. Isso é tremendo. Então Deus quer que nós pratiquemos, que nós clamemos pela implantação desse reino de justiça, e que nós também proclamemos a justiça para as pessoas, que nós não nos calemos diante disso. Olha só, Salmo 92:15 diz assim, para proclamar que o Senhor é justo, Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Ele nos chamou para proclamar que Ele é justo. Sabe, queridos, quando injustiças começam a acontecer, nós não podemos falar, eu não vou me meter nisso, não vou ficar calado, vou ficar quieto no meu canto, que está tudo bem. Olha, se nós nos calarmos, nós estaremos sendo coniventes com o erro. Nós temos que proclamar a justiça de Deus, pregar o que é justo, pregar a palavra da verdade, viver a palavra da verdade e clamar pela palavra da verdade. Quero que você creia nisso, entenda isso. E por último, eu quero que você saiba o seguinte, que Deus nos capacita para viver em justiça. Talvez você fale assim, olha, eu quero praticar a justiça de Deus, eu quero fazer as coisas que são certas, mas eu não consigo, eu não tenho força, sabe? Eu sou muito fraquinho na fé. Queridos, quando Jesus, antes de ir embora, Yeshua, antes de ir embora, antes de voltar para o Pai, ele disse assim, eu vou clamar ao Pai, vou rogar ao Pai, e Ele vai enviar para vocês outro Consolador, o Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade, Ruach HaKodesh, o Espírito do Santo, que nós chamamos como Espírito Santo, mas literalmente é Espírito do Santo, o Espírito do Pai, o Espírito de Deus, o Espírito da Verdade. Olha só, Espírito da Verdade, que o mundo não vê nem conhece, mas vocês conhecem, Ele está convosco, estará com vocês, e Ele os conduzirá a toda a verdade. O Espírito Santo nos direciona ao que é correto, Ele nos ensina, olha, faça o que é certo, e Ele nos capacita, Ele deu o Espírito Santo para quê? Jesus disse assim,
vocês vão receber poder. Isso foi, como é que diz? Traduzido para a nossa língua, né? Traduzido para a nossa língua do grego, porque aquilo que nós chamamos de Novo Testamento, a Brit Hadashah, ela foi escrita em grego. E nós temos lá, vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E as pessoas aqui confundem esse poder. Confundem. Por quê? Porque no grego, nós temos palavras específicas sobre poder. Exousia, que significa todo poder, autoridade, liberdade e direito. Jesus falou, eis que foi dado a mim toda a exousia no céu e na terra. Foi dado a mim todo o poder, toda a autoridade, toda a liberdade e todo o direito no céu e na terra. Mas Jesus está falando do quê? De um poder de governo. Quando Jesus fala, vocês vão receber poder, ele fala de um outro tipo de poder. Lá no grego está escrito assim, vocês vão receber dinamis. E a palavra dinamis, dessa palavra dinamis, do grego, que também significa poder, só que é poder para gerar, poder para fazer, poder para realizar. Eu vou dar poder, vocês vão receber poder do Espírito Santo, para quê? Para vocês gerarem, para vocês fazerem, para colocar as mãos sobre os enfermos e eles ficarem curados, para serem testemunhas, ou seja, poder para realizar as coisas. Vocês vão receber esse poder, para serem minhas testemunhas. Poder para quê? Para ter força para vencer, poder para ser testemunha, poder para proclamar o evangelho do reino, para proclamar que Deus é justo. Romanos 8:9 e Romanos 8:26. Eu termino essa mensagem com esses dois versículos. O apóstolo Paulo falou sobre isso. Ele disse assim, em Romanos 8:26, do mesmo modo o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia. Em Romanos, 8:26, foi esse. Romanos 8:9, ele fala assim, vocês, contudo, não estão debaixo do domínio da carne, mas vocês estão debaixo do domínio do Espírito, se é que de fato o Espírito de Deus, o Ruach HaKodesh, o Espírito de Deus, o Espírito do Santo, habita em vocês. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se você tem o Espírito de Deus, o Espírito de Deus foi dado para você, você recebeu. Quando você recebeu o Mashiach, recebeu a Yeshua, aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, não foi simplesmente levantando a mãozinha e falando, eu aceito. Não é isso não. Quando você rasgou teu coração, rasgou tua vida, se entregou, se arrependeu, rendeu sua vida para viver a sua vida com Ele, recebendo Ele como Senhor e Salvador. E falou, a partir de agora, eu quero conhecer a palavra de Deus, eu quero viver a palavra de Deus. Então o que acontece? O Espírito de Deus vem sobre você e Ele te capacita a viver em justiça, a praticar a justiça de Deus. Então, queridos, você não está sozinho. Por mais que você fale, olha, eu tenho sido fraco em algumas coisas, olha, para um pouquinho. Fala, Senhor, eu preciso agora que o Teu Espírito me fortaleça para eu viver em justiça, praticar a justiça, proclamar a justiça e clamar pela justiça de Deus aqui na terra. Sabe, Deus vai se agradar e vai te ajudar a fazer isso. Amém? Deus te abençoe. Eu quero orar por você, quero orar. Nós vamos orar pelas pessoas que estão doentes, muitas pessoas doentes, né? Muitas pessoas doentes, algumas com gripe também. Esse tempo é um tempo que está bastante, faz sol, faz frio, vem uma frente fria, daqui a pouco no outro dia está fazendo calor novamente, e a saúde acaba vacilando. Mas é um tempo que muitas pessoas estão também com Covid, parentes, amigos, alguns perdendo entes queridos, como eu sempre tenho falado, e também muitos com problemas financeiros. Eu estava vendo hoje, através do jornal, pessoas morando na rua porque
não conseguiram mais pagar seus aluguéis e foram despejados. Que coisa triste, né, irmãos? Eu estou acabando de falar aqui de justiça. Como pode alguém com um coração tão endurecido, porque o outro não pode pagar um aluguel, prefere colocar a pessoa na rua? Na rua. E eu vi pessoas, mulheres, na rua, com criança na rua. E eu vi pessoas, assim, pessoas que têm profissão, não são mendigos, não. Você talvez tenha visto isso nos telejornais. E a pessoa falando, olha, eu perdi meu emprego, eu não tive como pagar, não dá para eu viver na rua. E a pessoa está indo para um abrigo, para dormir à noite num abrigo. Esses dias, aliás, eu vi um cara que é corretor de imóveis, o cara de terno e indo dormir no abrigo. Meu Deus do céu. Nós precisamos clamar por justiça. Nós precisamos clamar por justiça. Precisamos clamar para que Deus traga justiça na terra. Porque são muitas pessoas sofrendo nesse momento. Mas graças a Deus, Deus também tem trazido coisas boas, né? Tenho certeza disso. Mas muitas pessoas estão desempregadas, com contas para pagar. Então, vamos orar agora e vamos pedir a misericórdia de Deus em todas essas situações. Pai querido, te agradeço por essa palavra, que o teu Espírito nos ajude a viver em Espírito. Que nós possamos viver, a tua palavra diz que o teu Espírito dá vida, que o teu Espírito vivifica, que nós possamos viver em Espírito, praticar a justiça, viver a verdade, e que nada que seja injusto faça parte da nossa vida, que nós não tenhamos na nossa vida 2 pesos e 2 medidas, que nós não vivamos com um pé no mundo e um pé no teu reino, porque isso não pode existir. Que nós não sejamos pessoas que têm 2 pesos e 2 medidas, mas que sejamos justos em tudo, que busquemos pelo reino, que persigamos a justiça, que pratiquemos a justiça e clamemos pela justiça. Aliás, eu quero clamar por tua justiça, pedir a Deus que o Senhor traga a tua justiça para a terra, porque é triste ver pessoas sendo colocadas na rua, porque elas estão passando um momento agora que perderam seus empregos. São momentos de pandemia que o mundo inteiro está vivendo e pessoas insensíveis estão colocando na rua pessoas que não têm como pagar. Esse texto que nós lemos fala sobre cobrança de juros. E o Senhor fala para que juros não sejam cobrados, mas, sabe, tem muitas pessoas que nessa hora estão cobrando juros absurdos, porque precisaram emprestar algum dinheiro e querem levar vantagem nisso. Deus de misericórdia, tenha compaixão das pessoas que estão sofrendo. Traga justiça, faça justiça, Senhor. Faça justiça sobre essa terra. Cuide do teu povo, socorra aqueles que estão desempregados, que não têm o que comer, que estão cheios de conta para pagar, aqueles que estão doentes e aqueles que estão clamando por alguém que está internado, que está enfermo. Conforte também aqueles que perderam alguém, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, uma outra oração que eu quero fazer, nós fazemos isso em todo Shabat, aliás, numa ceia de Shabat, o pai, num determinado momento, na ceia de Shabat, eles cantam juntos, eles adoram a Deus juntos, leem textos juntos, oram juntos, e num determinado momento o pai coloca as mãos e abençoa os seus filhos, libera bênçãos. Queridos, abençoe teu filho, abençoe tua família, abençoa aí tua esposa, teu marido, abençoa teus parentes, abençoe, seja abençoador, seja abençoador. Ore comigo, esse é um momento importante. Pai querido, eu quero pedir a bênção do Senhor, a bênção para a nossa casa. Eu não deixo, Senhor, em nenhum Shabat, eu não deixo de liberar a bênção sobre a minha casa, sobre a minha família. E eu oro pedindo a bênção do Senhor sobre minha esposa, sobre meus filhos, minhas filhas, sobre meus genros, minha nora, meus netos, meus filhos naturais e espirituais, sobre a minha igreja, sobre a minha mãe que está com bastante idade, sobre a minha família, irmãos, enfim, sobre minha casa, Senhor, que eles sejam prósperos em tudo,
que não lhes falte nada, que a tua bênção, que a tua proteção os abrace, que eles tenham, ó Deus, os seus caminhos abertos para prosperarem, para andarem nos teus caminhos, para praticarem a justiça, para fazerem o que é certo. Cuide das nossas famílias, abençoe nossa igreja, nosso povo, abençoe os irmãos que estão ouvindo agora essa mensagem e esse culto. Que todos sejam alcançados, abraçados por Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu quero agradecer a você que esteve conosco até agora. Nós estamos chegando no finalzinho da transmissão desse culto, e eu quero lembrar duas coisas. Primeiro, eu quero convidar você para que você seja um parceiro ministerial. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Nesse momento, eu sei que é um momento difícil, complicado para todo mundo, ok? Mas graças a Deus, muitas pessoas estão trabalhando, estão recebendo. Existe um princípio, que é o princípio de abençoar a casa de Deus. O princípio do dízimo, da oferta. É um princípio, tá bom? É um princípio. Se você quiser saber um pouco sobre isso, num dos cultos de domingo, eu preguei sobre isso. E eu dei um belo esclarecimento a respeito disso, da palavra chamada tzedaká, que alguém entende por caridade, oferta de caridade, e na verdade se chama ato de justiça. Toda vez que nós ofertamos, seja nosso dízimo, nossa oferta, seja dízimo para a casa de Deus, seja oferta para alguém, seja uma oferta que você dá na vida de alguém para abençoar alguém, ou uma oferta para a caridade, seja o que for, é um ato de justiça, Deus te recompensa e Deus te abençoa. Olha só, muitas igrejas nesse momento estão passando momentos terríveis. Nós temos aí igrejas que fecharam. Por quê? Porque não conseguiram mais manter seus aluguéis. Tenho pastores com quem eu converso, eles têm falado, olha, a situação está complicada, caiu totalmente nossos dízimos e ofertas, a gente está sem saber o que fazer. E é uma verdade, amados, é uma verdade. Tá bom? Nós também estamos passando por isso. Então, queridos, eu queria convidar você ao seguinte, se você pode, oferte, faça uma oferta. Uma oferta, eu não gosto de falar muito de oferta não, mas eu sempre falo o seguinte, Deus nunca teve receio de falar de oferta, nunca, nada, 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 porque Deus, Ele abençoava as pessoas com o dinheiro para que elas ofertassem e abençoava com o dinheiro para que elas vivessem, e Deus prosperava a vida daqueles que faziam isso. Então, eu não tenho receio de falar para você, se você pode, faça uma oferta no nosso ministério, nós vamos deixar aí um QR Code, e eu também vou colocar informações, tanto no Facebook, tem lá também no YouTube, tá bom? Informações de como você pode ofertar no nosso ministério, oferte, porque você vai estar nos ajudando, né, com a manutenção do templo, da igreja, né? Nós, por exemplo, pagamos aluguéis, e temos lá tantas coisas, tantas contas e obrigações para cumprir. Então, se você pode, oferte, tá bom? Deus te abençoe tua vida, e a vocês que têm ofertado, mais uma vez, Deus te recompense. E eu quero deixar um convite para que domingo, 9h30 da manhã, você esteja conosco na nossa igreja, para participar conosco do nosso culto, né? O nosso culto vai das 9h30 até as 10h30, 15 para as 11h, eu não quero, e tenho procurado não estender esse culto, mas é às 9h30 da manhã, todo domingo, tá bom? Eu quero convidar para que você esteja conosco para celebrar, para adorar a Deus em família, para adorar a Deus juntos. Esteja conosco, Avenida Moriaque Ueno, 918. Essa avenida é na Cidade Jardim. Entrando na Cidade Jardim, aqui assim que você passa a ponte sentido São João, né, sentido bairro do São João, você faz contorno por debaixo da ponte, você vai sair na frente da Jan, do lado ali do condomínio das Palmeiras, tem uma pista, tem uma avenida muito bonita, toda arborizada, é essa avenida, você entrou ali, 5 minutos da prefeitura, tá bom? Pertinho aqui do centro, e eu quero convidar para que você esteja e participe conosco. No mais, que você tenha um sábado tranquilo, de bênção, de descanso, um final de semana abençoado por Deus. Eu vou abençoar o pão e o cálice, tá bom? Eu vou compartilhar aqui
com o pessoal que está comigo, e nós vamos abençoar como nós fazemos em todo Shabat, e com isso estamos dando graças a Deus pelo alimento que Ele tem colocado nas nossas mesas. Tá bom, queridos? Eu quero compartilhar aqui, Chandler, Bruna, com a Fernanda também. Isso. Aleluia. E nós vamos então dar graças a Deus por isso. Aproveite e dê graças a Deus. Agradeça a Deus, agradeça. Quando você agradece, Deus opera milagre na tua vida. Pai querido, queremos agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós, tem cuidado de nós, tem nos dado o que comer, o que beber, tem nos dado onde dormir, tem nos dado o que vestir, tem protegido nossas casas. Nós louvamos o teu nome por isso. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do universo, que nos dá o pão da terra. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do universo, que criaste o fruto da videira. Nós te agradecemos. Amém e amém. Queridos, Shabbat Shalom a todos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te conceda a paz. Bom descanso a todos. Deus te abençoe.